Olá, amados irmãos da comunidade batista, estamos aí em nossa segunda aula da EBD, da nossa escola bíblica discipular online. Louvado seja Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos juntos aqui, podendo falar do amor de Jesus e podendo falar desse evangelho tão maravilhoso que é o evangelho de João. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 12, que é justamente aquela história de Jesus curando o cego do tanque de Siloé, tá? Então eu quero tentar trazer luz a algumas coisas e antes de entrarmos propriamente dito na EBD, eu quero te dar a oportunidade para que você possa assistir um trecho de um filme e então possa enriquecer ainda mais essa nossa aula, ok? Assista o vídeo, preste atenção, isso vai enriquecer esta aula nesta tarde. Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Vai, lava-te no tanque de Siloé. Ok, meus amados, vimos aí esse vídeo, que na verdade é uma tradução cinematográfica do texto, e isso vai nos ajudar aqui na nossa caminhada quanto a aquilo que nós vamos trabalhar aqui nessa tarde. Amados irmãos, nós estamos em mais um encontro maravilhoso que Jesus teve com uma pessoa, dessa vez o cego. Estamos no caminho com Jesus. Percebam que o texto ele inicia falando isso, que Jesus está no caminho, né? É nesse caminho que, enquanto todos não prestam atenção, Jesus vê o cego. É interessante dizer que Jesus estava rodeado de discípulos, mas quem vê o cego,
quem presta atenção no cego, e essa ideia de ver não é só ver como enxergar, ele vê o cego, ele vê a necessidade do cego, ele vê a dificuldade que o cego estava passando, e aqui está o grande segredo desse momento aqui. Jesus percebe que há um homem naquilo que ele vem trabalhando no Evangelho de João, que é estar no caminho da morte. O que é esse caminho da morte? Significa que ele estava morto? Não, a gente viu isso nas aulas passadas. Não é que ele estava morto, ele, na verdade, estava sendo isolado por todas as leis, por todas as normativas, por toda a religiosidade judaica, que o impedia de viver a vida, de ter uma vida em paz, de viver a sua religião, de viver a sua fé. Né? E alguns elementos aqui nos são apresentados como parte desses elementos do caminho da morte. Tá? Alguns elementos eu vou apresentar aqui agora para que vocês possam entender como é que Jesus começa a desconstruir esse caminho da morte e criar a perspectiva do caminho da vida para este cego. Vamos caminhar. Primeira coisa é a pergunta dos discípulos. Essa pergunta dos discípulos ela é extremamente importante. Foi ele ou seu pai que pecou? Por que essa pergunta é importante? Porque tem uma ligação muito profunda com aquilo que a gente entende por hereditariedade. É interessante que para o judeu antigo, a hereditariedade era uma transmissão, inclusive, de elementos de maldição. Mas por que isso se dava? Deixa eu tentar explicar para vocês de maneira muito prática. Eu sou dono de uma terra, eu sou um fazendeiro, eu tenho minhas criações de gado, eu tenho meu plantio de trigo, então eu tenho minha estrutura ali para eu poder viver. Tranquilo. A família não era a família nuclear como nós conhecemos hoje, que é aquela família de pai, mãe e filhos que nós temos hoje, né? A família nuclear. A família era a família de clã, então você tinha filhos morando junto com os pais, os netos, todos juntos dentro dessa estrutura de clã. A visão de indivíduo ela não existia ainda, você não tinha essa concepção de indivíduo. Na verdade, todos eram parte daquilo que se tinha por compreensão como elemento da nação, tá? Como elemento do povo, como elemento da família. Então você só era alguém se estivesse ligado ao processo da família, porque a família sobrevive, não é o indivíduo que sobrevive, é a família que se mantém. Bem, se essa família, por alguma razão, ela tem uma má colheita, ela tem uma produção de animais pequena, ou existe uma doença nos animais, quem vai sofrer por essas doenças? Todos aqueles que moram na terra. Todos aqueles que usufruem daquele espaço. Então, isso era, na cabeça do judeu, a maldição hereditária. Só que com isso foi se consolidando outros elementos de maldição, principalmente com o surgimento das cidades. Quando esses homens, essas pessoas, elas começam a sair dos centros rurais e vão chegando aos centros urbanos, essa ideia de maldição hereditária, ela continua viva no ideário daqueles homens. De modo que eles acreditavam que uma vez que seu pai ou sua mãe pecam, o pecado ou a condenação do pecado, a condenação do mal é transmitido para o menino, para a criança. A criança acaba pagando pelo pecado dos pais. A pergunta dos discípulos pode parecer absurda, mas na verdade, assim, é aquele tipo de pergunta daquele aluno que o professor fala, e quando o professor acaba de falar, ele pergunta, professor, e faz a pergunta baseada naquilo que o professor acabou de falar. O professor acabou de dar um recado, acabou de dizer, gente, dia 27 vai ter uma prova. Aí o aluno pergunta, professor, que dia é mesmo que vai ser a prova? É mais ou menos isso que os discípulos fizeram, porque Jesus já estava explicando sobre essas questões do pecado. Jesus já estava dizendo que o pecado é individual. Jesus já tinha falado sobre essa questão com a mulher adúltera, o modo operante que deveria ser tratado o pecado, a forma como Deus tratava o pecado, o caminho da vida e o caminho da morte, já tinha ficado claro, mas os discípulos eles retomam essa fala como se fosse algo, digamos, uma dúvida que eles tivessem. Não era uma dúvida, eles simplesmente não estavam entendendo aquilo que Jesus estava falando. Jesus questiona essa ideia da maldição hereditária. Para Jesus, essa maldição hereditária ela não existe. Maldição hereditária, hereditariedade. Quanto ao pecado, ele não existe. Né? Lembre-se da ideia do pecado. O pecado para Jesus é uma oportunidade de justificação. Aqui é que está o grande segredo da coisa.
Jesus ele não vê o pecado como uma oportunidade de punição. Eu venho batendo nessa tecla com vocês. Jesus vê o pecado como uma oportunidade de arrependimento e de justificação. Por isso, jamais o pecado dos filhos poderiam recair, o pecado dos pais poderiam recair sobre o pecado dos filhos. Isaías vai dizer isso, ele vai dizer, como é que os pais comem uvas e o dente dos filhos embotam? Como é que os pais cometem o erro e o filho assume esse erro? Tá? Então, assim, no caminho da morte, os filhos carregam a pena pelos pais. Tá? No caminho da vida, você é confrontado com a oportunidade de se libertar de toda e qualquer expressão de pecado, a partir do arrependimento. Né? Uma outra coisa que Jesus coloca, que pode nos levar a uma libertação no caminho da vida, é a questão da determinação. Bem, que determinação é essa? Determinação divina. Nós estamos falando aqui do ato de Deus definir o futuro de um ser humano, de alguém. Entendam só, a pergunta dos discípulos de Jesus tem a ver também com o processo de determinação. Uma vez que os pais pecaram, aquela criança foi condenada a viver na cegueira. Entenda só a questão. É o pecado que determina a vida humana, o destino humano, ou é Deus que determina? Aqui é que está a grande leitura. Jesus está dizendo, não é o pecado que determina a vida humana. Quem determina a vida humana é Deus. Por isso ele diz, olha, isso aconteceu para que o poder de Deus fosse revelado. Percebam só aqui a leitura. Não é o pecado dos pais que determinam o futuro dos filhos, mas é o poder de Deus que determina a ação sobre os homens. Então, quem está determinando aqui neste momento? É o pecado anterior ou a ação de Cristo? A ação de Cristo, entende? Então, Jesus está dizendo o seguinte, todas as coisas ocorrem para que o poder de Deus seja manifestado, porque é Ele quem determina todas as coisas em nossa volta. Uma outra leitura que Jesus fala é a questão do momento do cumprimento da missão. Ele diz assim, olha, vai chegar o momento, vai anoitecer e vocês, pode ser que vocês não consigam mais cumprir essa missão. O momento é agora. Tá? É interessante isso, porque Jesus está falando isso para quem? Jesus está falando isso para todos. Jesus não está falando só dele, Jesus está falando para todos nós. Ele está dizendo o seguinte, olha, vai chegar o momento da missão é agora. É preciso cumprir aquilo que Deus colocou sobre nós como missão neste tempo. Porque vai chegar a noite, ou seja, chegará a velhice, chegará o momento da morte, chegará os dias onde nós não teremos mais forças para cumprir a nossa missão. Precisamos cumprir a missão no agora. Então, essa determinação divina, essa missão que Deus coloca sobre as nossas vidas, é para ser cumprida quando? É para ser cumprida no já, no agora, no hoje. E essa é a grande relação que a gente precisa tratar. O hoje não é amanhã, o hoje é agora, tá? O hoje é neste momento. Então, a missão que Deus nos dá, ela não é para ser cumprida depois, ela tem uma ação direta. E a ação direta dessa missão, ela se cumpre neste momento. Outra coisa interessante é quando Jesus pega o lodo, né? A lama, digamos assim. É uma releitura do Éden, quando Deus pega o barro, naquele momento, e cria o homem, cria o ser humano. Por que é uma releitura disso? Jesus está dizendo que ele é o recriador, ele promove a recriação, ou seja, ele cria de novo. É aquela ideia lá de Romanos, quando a palavra de Deus diz que por um homem entrou o pecado pelo mundo, mas por outro homem houve o processo salvífico, houve a justificação, houve a transformação, abriu-se as portas do céu para que os homens pudessem ter um relacionamento novamente com Deus. Mas para isso os homens precisam abrir os olhos. E essa ideia é interessante, porque o lodo tem uma direção direta, uma relação direta com uma abertura, com uma recriação. Jesus recriou a visão daquele homem. Jesus deu a ele uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade aonde? No caminho com Jesus. Ele sai do caminho da morte e passa a caminhar com Jesus a partir da recriação. Quando os nossos olhos são abertos,
quando nós somos recriados por Cristo, quando nossa visão é modificada, nós somos libertos. E aí a recriação acontece em nossa vida. Nós somos recriados por Cristo. E essa é a ideia do lodo, tá? Uma outra ideia, e a última ideia que eu quero tratar com vocês, é por que Jesus ele decidiu pedir ao cego que fosse até o tanque de Siloé. Por que o cego precisava do tanque de Siloé? É interessante porque é uma questão significativa. O que simbolizava o banho para um judeu? Era um ato de purificação. Jesus pede para que aquele homem se purifique naquele momento. O que significa essa purificação, essa relação com a purificação? É algo muito importante para nós, para compreendermos, de que a partir do momento que aquele homem se purifica, não há mais pecado sobre ele. Não há mais nada que o condene. Jesus pede para que ele se lave no tanque como uma forma de publicamente as pessoas verem que aquele homem, ele passou por um processo de recriação, que aquele homem teve a sua visão modificada e que aquele homem foi perdoado pelos seus pecados. E já não há mais culpa sobre ele. Nem as culpas dos pais, que são colocadas ou impetradas pelas autoridades religiosas, por aqueles que querem diminuir o ser humano, nem a culpa do pecado, das suas condenações, que não eram suas, mas daqueles que vieram antes dele, da determinação dessa culpa, dessa maldição hereditária que é colocada sobre ele, de uma ausência de missão, uma letargia, quando ele ficava apenas pedindo esmolas e nada fazia. E Jesus recria esse homem e agora fala com ele, vai até o poço de Siloé, e lá no poço de Siloé você irá encontrar, você irá tomar banho, você irá se lavar, né? E é interessante que a gente, em nosso imaginário, a gente vê aquele homem apenas lavando os olhos. O texto nos dá essa ilusão, o texto no português nos dá essa ilusão de que ele apenas lavou os olhos. Não, ele tomou um banho, ele se lançou sobre o poço de Siloé, sobre o tanque de Siloé, ele foi purificado. E daquele momento em diante já não havia mais porquê, digamos assim, se ter uma condenação ou um ato condenatório contra aquele homem. E isso é muito importante nós compreendermos, porque nesse momento aqui, Jesus está defendendo o indivíduo. Jesus está dizendo, olha, o indivíduo aqui é que está em voga. É a questão do indivíduo. Não são seus pais, não é a comunidade, não são as determinações dos outros, não é uma ausência de missão, não é nada disso que vai definir sua relação com Deus. A sua relação com Deus será justificada, será construída entre você, enquanto indivíduo, e Deus, enquanto Senhor. Que Ele te abençoe neste dia e encha o seu coração de paz. Que Deus te abençoe. Queridos irmãos, estamos com mais uma aula de EBD. Esperamos encontrar vocês nas próximas aulas. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Até um próximo encontro.